Quantas empresas aí? Não, da minha carteira de renda mensal, umas 12. Umas 13. 12? Você acha que esse é um número bom? É o número ideal, né? Quantos meses tem no ano? 12. Se você tiver ações que pagam dividendo por ano, você tem que ter 12. Eu tenho 32 milhões de ações. Imagine receber dividendos através de ações todos os meses, janeiro, fevereiro, março até dezembro. No vídeo de hoje, eu trago para vocês um calendário repleto de ações dentro do método BEST, que é o do Luiz Barsi, onde nós vamos receber pelo menos 5% ao ano de dividendos dessas ações. Então eu já te peço, se inscreve agora no canal, já deixa o seu like, seu comentário e me acompanha nesse vídeo. Vamos lá, pessoal. Então, aqui eu preparei para vocês as empresas, tá? E alguns critérios pré-estabelecidos para considerar essas empresas pagando bons dividendos durante o ano, tá? Mas o primeiro critério que eu coloquei, né, para ser considerado essas empresas foi que sejam empresas do segmento ali da metodologia do BEST, que é do Luiz Barsi, né? Tão famoso, conhecido BEST, que são empresas ali perenes, ou seja, que são a provas de crises, ou seja, por mais que tenhamos crises em cada setor ou crises econômicas, são empresas que continuam gerando lucros porque são empresas que geram ali algum tipo de recurso, seja energia, água, seguros, até mesmo internet, né? Então a gente tem o B, que vem dos bancos, ali da parte financeira, o E, que vem de energia, o S de saneamento, o segundo S de seguros e o T de telecom, tá? Então esse é o primeiro critério que eu estabeleci para considerar as empresas, tá? O segundo critério é que todos passem pelo método Bazin, né? O método Bazin foi criado pelo Décio Bazin, que foca na fortuna com ações, né? É uma estratégia conservadora focada em dividendos e em valor, tá? Pelo menos dentro desse método Bazin, as empresas devem pagar pelo menos 6% de dividendos ao ano, tá? Abaixo disso, não é considerado ali pelo Bazin uma boa empresa pagadora de dividendos, tá? Então, por ele considerava a média dos últimos 3 meses, pelo menos o mínimo, ou até 5 meses dos dividendos, então era a média de 3 ou 5 meses, e ele dividia por 6%, né? A empresa estando ali dentro desse valor esperado, era considerada uma boa pagadora de dividendos e até mesmo para considerar o valor, se a empresa estava cara ou não, tá bom? Então a gente segue aí, então eu preparei aqui dentro dos 12 meses as empresas, e a primeira empresa que eu estabeleci, que eu preparei, seria já dentro do setor dos bancos, ou seja, a Itaúsa, por mais que ela seja uma holding, mas ela é a controladora do Banco Itaú, tá? Para quem não sabe o que é holding, é uma empresa que tem outras empresas dentro dela, tá? Então a gente tem dentro da Itaúsa pagamentos trimestrais e também alguns pagamentos extras, tá? Tá com o yield aí projetado aproximado de 8 a 12% em 2016, né? E ela como eu disse, ela é uma empresa diversificada, tanto ela abrange o setor de consumo como financeiro e infraestrutura, tá? Eu trouxe aqui uma pequena tabelinha para Itaúsa, onde a gente pode ver que a última cotação, a cotação atual, foi de 13,39, tá? Eu trouxe aqui o ticker com o final 3, tá? O LPA de 1,46. Para quem não sabe, LPA é o lucro por ação, ou seja, cada ação traz um lucro para a empresa e cada cota que a pessoa compra, a Itaúsa tem este valor de retorno, né, de lucro.
Eu também trouxe o payout da empresa, que está de 70%, né? O payout significa quanto que aquela empresa está distribuindo, e o dividendo por ação. Então, hoje você comprando a Itaúsa a 13,39, você vai ter um retorno por ação de um dividendo por ação, né? Na verdade, de em torno de R$ 1 aproximadamente. Então, feito ali o método do Basel, e tendo a média dos três, eu considerei aqui no DPA a média dos 3 últimos dividendos pagos, né, de 2025, 24 e 23, tá? E dividi por 6%. Então, deu que a empresa hoje valeria R$ 16,71 por cota, tá? Então, a gente consegue ver que a cotação atual, né, da empresa hoje ainda está barata, tendo uma margem de segurança de 25%. Né? A Itaúsa, a gente vai considerar os últimos pagamentos, então hoje ela pagou em janeiro, março, abril, julho e outubro. Tá? É a primeira empresa ali dentro do nosso calendário. A outra empresa que eu considerei também foi o Bradesco. Tá? O Bradesco também paga todo mês. Todo mês ele distribui dividendos aos acionistas. Ele tem um dividend yield de 7, 8 aproximado ali para 2026. E o último resultado dele, que foi, né, do último relatório que a empresa, né, fez para os acionistas e para o mercado, apresentou, né, de um lucro líquido de 24 bilhões de reais. Então, ou seja, um crescimento de mais de 26% em relação a 2024. Então, é bem legal ver essas informações. Significa que a empresa está crescendo aí dentro ali do que ela esperava, tá? Trazendo a cotação atual, foi de R$ 16,83, tendo um lucro por ação de R$ 2,26 e a distribuição de 57% sobre o lucro aos acionistas, tá? E um dividendo por ação de R$ 1,28. Dentro do método do Basel, a ação deveria estar sendo cotada R$ 21,74, tá? Então também está barata se formos contabilizar nesse formato, tendo esperado 6% de yield ao ano, tá? Tendo uma margem de 27% aí de segurança, tá? Sobre o preço da cotação atual com o preço de fato que a empresa deveria cobrar por cota. Tá? Como eu disse, a empresa paga todo mês, então ela é basicamente uma empresa coringa, pagando janeiro, fevereiro até dezembro. Tá? Vamos passar para a próxima ação. Próxima ação, ninguém menos do que Banco do Brasil. Né? Tem pagamentos trimestrais e complementares. Né? É uma grande empresa voltada ao rural, né, com bastante exposição ao rural. Em contrapartida tem, né, a BB Seguridade, que é voltado a seguros rurais e tudo mais, voltado ao agronegócio, e também ao público, né, tratando-se aí do Banco do Brasil. A gente teve um resultado, né, no último relatório do quarto trimestre de 2025 não tão bom em comparação ao ano anterior, né? Mas ficou dentro do esperado ali das metas que a empresa propôs, né? Que era de no máximo 21 bilhões de reais ali de patrimônio no final, né? do ano, que ficou em 20 bi, se não me engano. Então a gente está acompanhando aí pelas notícias, pelos relatórios emitidos pela empresa, que ela está se recuperando, né? Então, ainda assim é uma boa empresa, por mais que o último ano não foi tão bom comparado com anos anteriores, claro, mas é uma boa empresa apesar disso,
tá? Então, a última cotação do Banco do Brasil foi de R$ 24,75, um LPA de 2,94 e um payout de 58%, trazendo um dividendo por ação de R$ 3,00, que no final traria um valor por cota dentro do método Bazin de R$ 50,00, tá? Ah, Léo, mas da onde você tirou essas informações? Então, eu tirei do Investidor 10 e de uma outra plataforma que eu recém adquiri, tá? Puxei todas as informações de lá e montei esses slides para vocês. Olhando também alguns relatórios, tá, pessoal? Das próprias empresas, tá? Então, a gente tem aí também, só para finalizar, essa pequena e rápida análise do Banco do Brasil, uma margem de segurança de 102%. Por quê? Hoje ela está cotada a R$ 24,00, sendo que ela valeria 50, né? Então a gente tem quase o dobro aí um pouco mais que o dobro de diferença entre o que ela de fato vale com o que ela está sendo cotada hoje a valor de mercado, tá? Banco do Brasil tem pago em março, junho e setembro, né, trimestral. Pode ser que ele pague em alguns outros meses, mas pelo que eu vi no último lançamento aí, dentro do RI deles, informa que os próximos pagamentos devem ser em março, ou seja, este mês, né, já foi pago. O próximo está projetado para ocorrer em junho e por finalizar o ano de 2026 em setembro, tá? Então a gente já tem 2 empresas em janeiro, 2 empresas de banco, uma empresa em fevereiro, 3 empresas em março, 2 em abril, uma em maio ainda, 2 em junho, 2 em julho, uma em agosto, 2 em setembro, né? 2 já em outubro e uma em novembro e uma em dezembro, né? Então ainda precisamos pelo menos ter 2 empresas aí sendo consideradas por mês, porque imagina, nossas contas são mensais, todo mundo recebe conta de água, conta de luz, conta de gás, conta de internet, né? São várias contas que chegam mensalmente, então pelo menos devemos ter 2 empresas pagando, né? Porque se uma deixar de pagar e mudar um mês, a gente vai ter outra que vai nos pagar, né? Então também coloquei esse critério, pelo menos 2 empresas pagando por mês. A gente já pode ver que tem mês que são mais de 2, mas ainda temos meses que ainda uma empresa está pagando, né? Passando do Banco do Brasil, vamos para o setor de energia, né? O E do BEST. Então eu trouxe aqui a Taesa, né? A empresa de transmissão de energia, que leva a energia ali da empresa que faz a geração, né? Através de hidroelétrica e outro fotovoltaico, entre outros, e até a distribuidora, que seria a Eletro do litoral, a Enel, né, do estado de São Paulo, né, da capital de São Paulo. Então a Taesa, ela faz esse meio percurso aí entre a geradora e a distribuidora, tá? A última cotação eu utilizei o ticker com o final 11, né, a Unity, para ser de exemplo, né, para o nosso calendário, e ela fechou aí no último dia em R$ 42,67, tá? Trazendo um lucro por ação de R$ 5,00 e uma distribuição aos acionistas de 59%, tá? O dividendo por ação é de R$ 3,23 e o valor de fato que ela deveria ter com base, né, na distribuição, né, no dividendo aí dos últimos 3 meses que eu considerei, para a gente ter 6% de dividendo, seria o valor de R$ 53,20,
R$1,82, tá? Trazendo uma margem de segurança de 26%, tá? Então, ela tá também descontada. Não está tanto como vimos outras, mas está bem descontada, né? Em comparação ainda, por mais que a bolsa está oscilando entre estar subindo e depois agora, né, tem descido também, mas ainda está descontada. A Taesa, ela tem pago em janeiro, maio, agosto e novembro. Então aqui nós já preenchemos maio, né, que estava só com o Bradesco, agosto e novembro, tá? Então temos já preenchido maio, agosto e novembro. Ainda falta fevereiro e dezembro aí pra gente ver qual outra empresa que pode complementar o pagamento desses meses, pra gente ter pelo menos 2 empresas, tá? Seguindo ainda dentro do setor de energia, eu trouxe a CEMIG, na EcoTicker no final 4. A última cotação da CEMIG foi de R$ 11,56 por ação. O lucro por ação foi de R$ 1,41 e o payout foi de 96%. O DPA foi de 1,42 e visando aí os 6% do método Bazin, a cota deveria ser cobrada em R$ 23,68. Então, mais uma empresa que está sendo cotada aí com uma margem de segurança mais que 100%. Tá? Para quem não sabe, a CEMIG é uma empresa estatal do estado de Minas Gerais, porém ela tem pago bons dividendos, né? Eu trouxe aí no site do Investidor 10 que ela tem pago 14%, né? O esperado é que pague 14% de dividendo, tá? Em 2026. Ela também paga de forma trimestral, tendo aí um extra, né? Entre pagamentos intercalares, tá? Sendo juros sobre capital próprio e dividendos, tá? A CEMIG, ela entra no pagamento de junho e dezembro. Então, a gente completa aqui também dezembro, né? Com a CEMIG, e ainda vai faltar fevereiro para a gente completar esse nosso calendário. A próxima empresa, já saindo um pouco da energia, é Caixa Seguridade. Então, a parte ali do S de seguro, né? A Caixa Seguridade aí tem em parceria ali com o financiamento, né, de apartamento, tem trago aí essa parte de seguros, tá? Então, ela tem pagamentos trimestrais, tá? Podendo ser trimestrais, um dividendo yield esperado entre 7% e 8%, e aqui o último lucro que ela teve em 2025 foi de 4,3 bilhões, sendo considerado 15% contra 2024, então, ou seja, um crescimento de 15% ali no lucro, tá? A última cotação foi de R$ 17,61 e dentro do método Bazin ela deveria custar R$ 18,63, tendo aí uma pequena margem de segurança de 5%. Então, ou seja, se ela aumentar um pouco mais o valor da cota, logo ela vai estar sendo considerada um pouquinho mais cara, né, dentro do método. Mas por hora, dentro do valor que ela fechou no último dia útil, né, porque a bolsa funciona em dias úteis, ainda está sendo considerada barata, tá? A Caixa Seguridade paga em janeiro e em maio e agosto, tá? Então a gente pode ver aqui no nosso calendário que temos já 4 empresas pagando em janeiro, sendo Itaúsa, Banco Bradesco, Taesa e Caixa Seguridade.
fevereiro ainda nós temos só o Bradesco. Março temos Itaúsa, Bradesco e Banco do Brasil. Abril, Itaúsa e Bradesco. Maio, Bradesco, Taesa e Caixa Seguridade, tá? Em junho também temos CEMIG, Banco do Brasil e Bradesco. E julho, só Itaúsa e Bradesco, tá? Os outros meses, né, os maiores meses, na verdade, são janeiro, março, maio, junho e agosto, onde a gente pode ver que as empresas pagam mais aí os acionistas, né? De vez em quando, não, na maioria das vezes também temos bastantes pagamentos em dezembro, né? Tendo em vista bonificações, entre outros métodos de pagamento. Tá seguindo aí, não trouxe nenhuma empresa de saneamento, para o vídeo não se estender, né, mais do que já está, mas eu trouxe aí pelo menos uma de telecomunicação, tá? De telecom, que foi a Unifique. A Unifique é uma empresa ali do sul do país, então Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ela tem pagamentos trimestrais. O dividendo yield dela está entre 14% e 16%. E ela teve um lucro no último trimestre de 2025, então, ou seja, ela não lançou ainda o resultado do quarto trimestre de 2025, mas ela teve um lucro líquido de 64 milhões em comparação a 2024 no terceiro trimestre, trazendo aí um resultado de crescimento de 39%, quase 40%, né? Em contrapartida com o ano passado no terceiro trimestre de 2024. A cota da empresa está sendo de R$ 5,21, o valor de cota, né? E se fosse considerar aí para a gente receber 6% de dividendo, o valor dela deveria ser cobrado de R$ 6,92, trazendo aí uma margem de 31%, tá? A Unifique, ela paga em fevereiro e agosto, tá? Então, praticamente a gente meio que completou aqui o nosso quadro de ações para pagamentos em 2026, tá? Lembrando que eu levei em conta alguns relatórios de 2025, né? Onde as empresas declararam as datas de pagamento. E alguns eu já consegui, tendo em vista a apresentação de resultados para pagamento em 2026, como foi o Banco do Brasil, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário e nos siga aí para acompanhar os nossos próximos vídeos, tá bom? Até logo e tchau, tchau.